Olá, minha gente, muito boa noite. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, quem foi dado o poder nos céus e na terra. Aleluia. Estamos aqui para mais uma live, falar sobre escatologia, tá bom? Amém? Convida os amigos aí para participar aqui com a gente, tá bom, queridos? Em nome de Jesus Cristo. Vamos falar aqui hoje, continuando a doutrina da iminência, né? Amém? Pai do Senhor para todos, boa noite, pessoal que está chegando agora. Tá? Prazer ter com você aqui com a gente. Deixa aqui minha câmera mais um pouquinho. Pronto. Aleluia. Deus é bom, né, queridos? O tempo todo. Boa noite, Dita, Ruana e Carmélia. Agora, paz do Senhor, queridos. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém, que Deus é bom demais. Opa! Aí, que maravilha, né? Que maravilha. Aleluia. Pastor Belardo, seja muito bem-vindo e boa noite. Graças a Deus, aleluia. Aleluia. Bom, hoje vamos falar da doutrina da iminência no arrebatamento pré-tribulacionista. Amém, queridos? Que maravilha, né? Entendemos corretamente a palavra de Deus, né? É muito bom. Amém? Aleluia. Pastor Jackson, paz do Senhor. Muito bem. Muito bom, Neto, você está junto aí com o pastor Belardo. Assim que deve ser um casal, uma só carne. Aleluia, glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre a doutrina da iminência, né? Muitas pessoas fazem confusão com relação a sinais. Jesus está voltando por causa dos gafanhotos que estão invadindo aí a Argentina, dessa poeira aí também e tal. Até que ponto isso é verdade, né, irmão? Aleluia. Vamos lá, convida aí as pessoas a estar aqui presente hoje à noite, tá bom, queridos? A gente discutir aqui santa palavra de Deus aqui, amém? Pega aí a sua Bíblia Sagrada, pega também, né, seu caderno de anotação para juntos estudarmos, interagirmos aqui. Perguntem, façam perguntas à vontade. Amém? Dizer para os irmãos que já retornamos aos cultos presenciais. Nós temos restrições, né, impostas pelo decreto governamental. A gente não pode atingir, né, nossa capacidade máxima. Nós estamos numa restrição de apenas 20% da nossa capacidade, tá? E já fizemos a nossa inscrição para o culto de domingo, né? Domingo às 6 horas, já está lá. Nossas redes sociais lá, a inscrição. Tem pessoas que parece que estão dormindo, né? E não fizeram ainda. Eu acho que tem poucas vagas ainda, né? Vamos correr lá, viu, gente? Quem não fez ainda a inscrição, tá bom? Amém? Vamos correr que ainda dá tempo. Tô achando pouca gente hoje aqui, hein? Deste povo. Boa noite, Adma. Já fez a sua inscrição para o culto de domingo, Adma? Corre lá no WhatsApp da igreja, tá? Vê lá. Amém? Não vá dormir não, senão você vai ficar fora lá do culto domingo à noite, tá bom?
Então, a doutrina da iminência, né, queridos? Vamos começar aqui, pedindo que Deus nos abençoe, tá certo? Nessa noite maravilhosa, para que a gente entenda mais um pouquinho da sua santa palavra. O tema de hoje é a doutrina da iminência na visão do arrebatamento pré-tribulacionista. Puxa esse ventinho um pouquinho para cá, pode passar. Amém? E a minha esposa que está passando aqui, ó. Só o pessoal do Face está vendo, o Instagram não vê não. Só o Face que consegue ver, melhorou. Valeu. Então, vamos lá, né? Continuar aqui, nós estamos falando hoje. Amém? Muitos sinais, queridos, né? Sinais, sintomas, né? Foram dados à nação de Israel. Ok? Os quais precederiam a segunda vinda, a fim de que a nação de Israel vivesse em expectativa quando, né, a volta de Jesus Cristo estivesse próxima, se aproximasse, né, da volta de Jesus Cristo. Então, os sinais foram dados para Israel. Então, esses sinais que foram dados a Israel, eles nunca foram dados para a igreja, nunca, né? Então, grave isso aí na mente aí. Tá? A igreja, ela tem a ordem de viver à luz da vinda iminente do Senhor para levá-la à sua presença, né? Para arrebatá-la à sua presença, transladá-la à sua presença. O fundamento é João capítulo 14, versículo 2 e 3, tá? João 14, 2 e 3, a Bíblia diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Né? Não estou ouvindo. Aleluia, né? Estão pedindo aqui no Facebook para colocar o link aí, tá, gente? Certo? No grupo aí do nosso WhatsApp, tá? No Facebook também, no Instagram. Bota aí, gente, tá bom? Thaís e Leonor. Então vamos para aqui. Nós estávamos falando João, capítulo 14, versículo 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas, né? Tem outras traduções que diz assim, no King James, na casa do meu pai há muitas mansões ou quartos. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Então, João 14, 2 e 3, né? Falando aqui para a igreja, né? Promessa aqui maravilhosa para mim e para você, com relação à nossa morada eterna no céu. Aí, 1 Coríntios 15, 51, 52... né? Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, no sentido de morrer, né? Mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, tá? Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Teve uma live que nós falamos só sobre essa trombeta, não sei se os irmãos estão lembrados, né? Que trombeta é essa? Totalmente diferente lá de Apocalipse, lá, né? Tá certo? Diferente da trombeta lá de Apocalipse, né? Depois da abertura dos selos, vem as trombetas e depois as taças, né? São julgamentos de Deus, tal. Graças a Deus a igreja foi julgada lá na cruz, a igreja vai passar por esse tormento, por esse período, né, de ira, de julgamento, de indignação, que é a grande tribulação. Nós, igreja, nós fomos já julgados e absolvidos, não fomos condenados. Por quê? Porque recebemos a Cristo no nosso coração, temos Jesus na nossa vida, tá bom? Se você que está ouvindo, ou você vai ouvir essa live aí ainda, que ela vai ficar gravada, né, nos nossos canais aqui de mídias sociais, então você que ainda não entregou sua vida a Jesus está perdendo o seu tempo, tá? Corre lá e entrega sua vida a Jesus, amém?
Atos 1:11, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Isso aqui é uma promessa, né? Jesus vai retornar, né? Assim como ele veio, né? Primeira vinda, há de retornar outra vez, né? Creia você ou não, mas vai se cumprir isso aí. Filipenses 3:20. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Que promessa maravilhosa, né, irmãos? A nossa cidade lá nos céus, e Cristo preparando um lugar lá pra gente, né? Amém? E em breve estaremos lá com Ele, né? Para sempre. Colossenses capítulo 3, versículo 4. Colossenses 3:4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também nós vos manifestareis com Ele em glória. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Oh, glória. Amém, irmãos? Irmãos aqui do Face participando com a gente também, né? Graças a Deus, né? O pessoal também do Instagram aqui participando aqui também com a gente. Então, continuando aqui, mais uma referência, 1 Tessalonicenses 1:10. Essa referência pela Tessalonicenses é muito bacana, que é uma promessa que fala que nós não vamos passar por esse período que virá sobre a terra, né? Que é a grande tribulação. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Né? Meninos, Josué e Wendel entraram agora, foi que houve? Né? Maria Luísa, estou vendo o que você está fazendo aí. E esperar dos céus, 1 Tessalonicenses 1:10, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Amém? Então aí que promessa maravilhosa, né? Livramento aí. Esse livramento se dá no momento que a gente entrega a vida a Jesus, queridos. Sabe? Amém. Outra referência é 1 Timóteo 6,14. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 14. Diz assim: que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós estamos fazendo aqui é fundamentando, né? Que nós, igreja, não vamos passar por este momento que virá, né, sobre a terra, esse momento de julgamento, esse momento de ira, de indignação, né, sobre toda a terra, né, especificamente sobre Israel, porque rejeitaram Jesus Cristo, o Messias, do veterotestamentário, né? Tiago 5,8. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Amém? Maravilha, né? A gente tem que ter certeza de que Jesus Cristo está próximo, né? Sua vinda está próxima para nos levar. Então, irmãos, tem passagens, por exemplo, como 1 Tessalonicenses 5,6, né? Que diz assim: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Olha o que o texto diz. Não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Será se tem gente dormindo? O que é que vocês acham, hein? O que é que vocês acham? Será se tem gente dentro do nosso meio, dentro da igreja, dormindo? Queria saber da opinião de vocês, né? Para não ficar apenas aqui um monótono, né? Mas vamos fazer aqui um diálogo, vamos interagir aqui. Não, como diz aqui o texto, repetindo: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios.
Raquel aí participando no Instagram, Raquel só ficava no Face, que maravilha, né, Raquel? Sim, tem muita gente dormindo, né? Hoje, sexta-feira, tem muita gente em casa e deveria lá nos acompanhar aqui, interagir aqui como vocês estão fazendo isso agora, né? Interagindo aqui conosco. Felizmente, pastor Jacques, muita gente dormindo, rapaz. Mas a gente não vai descansar não, a gente vai falar, vamos falar, vamos tocar a trombeta aí, vamos falar aí nos quatro cantos. Amém? Né? Então, presta atenção nessa passagem aí, né? 1 Tessalonicenses 5,6. Outro. Tito 2,13. Vamos lá? Tito 2,13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito 2,13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu tenho uma coisa aqui, antes de continuar aqui falando aqui, fundamentando os versículos. Será se depois dessa quarentena, né, dessa restrição, né, que o governo deu à igreja, quando as coisas voltarem ao normal, eu queria ouvir de vocês, antes de continuar aqui, será se a igreja vai voltar realmente na sua totalidade 100%, hein? O que vocês acham? Olhando assim para a nossa igreja, nosso ministério, será se os irmãos vão voltar 100% mesmo, hein? Assim, com vontade e tal? Hein? O que vocês acham? Queria ver aqui a opinião de vocês, antes de continuar aqui os versículos. Queria ouvir aqui. É muito importante ouvir aqui a opinião de vocês. Tem gente que está saindo, rapaz, do Instagram, Maria Luísa. A Thaisa está dizendo, acho que não, né? Acho que não. E aí? Além da Thaisa. A Raquel dizendo assim, tenho fé que sim. Talvez você tenha fé, Raquel, mas será se os outros estão nessa mesma fé? Né? Porque assim, a Bíblia fala claramente, se a gente é fiel no pouco, a gente é fiel no muito. Eu vejo assim, que esse momento de quarentena, a gente pôde refinar a fé de muita gente. Eu não, né? Cristo pôde refinar. Passando pela prova, dando glória a Deus, né? Assim, eu vou acompanhar. Vamos acompanhar os fatos, né? Vamos acompanhar o desenrolar dessa história toda para saber realmente, né, para a gente fazer assim, uma avaliação perfeita, né? Depois, quando acabar toda essa onda aí, né, essas restrições através dos decretos, etc. Tá bom? Vamos lá, né? Vamos aqui, com fé. Eu tenho fé, né? Então vamos lá. Amém? Apocalipse capítulo 3, versículo 3, né? Nós estamos falando sobre, né? Não esqueça, nós estamos falando sobre a doutrina da iminência na visão, né, pré-tribulacionista, aquilo que a gente acredita, tá certo? Pois é, muitas informações aqui, né? O Josué acho que é difícil, né? O Noelma talvez não, né? O pastor Jackson também acredita que não, tá difícil. Graças a Deus, Noelma, né? Deus tá trabalhando aí na sua casa, na sua família, né? Coisa boa, né? Amém? Apocalipse 3:3 diz assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Bom, então essas passagens que eu acabei de ler, Apocalipse 3:3, né? Tito 2:13 e 1 Tessalonicenses 5:6, alertam, é um alerta, né? Manda a Joanice entrar na minha live aí. Alertam o crente, é você e eu, né? Alertam-nos a guardar o próprio Senhor, né? Aguardar o próprio Senhor, não aguardar sinais que antecederiam o seu retorno, né?
Você vê assim, né? Como o povo é despreparado, né? Falta do conhecimento. Você vê aí essa história do gafanhoto aí na fronteira aí do Brasil com a Argentina, essa poeira, e o povo já fica lá, né? Aquela visão apocalíptica, né? De que seja o fim das coisas, né? Então, o que é que o crente tem que aguardar? Ele tem que aguardar o próprio Senhor Jesus. Ele não pode aguardar sinais que antecederiam o seu retorno. Porque a doutrina da iminência, ela impede, ela barra a participação da igreja em qualquer parte da 70ª semana, isto é, da grande tribulação, ou seja, dos 7 anos de ira, de julgamento, né, que vai acontecer. Vocês entendam isso, o nome é iminência, né? Tá certo? Ou seja, a qualquer momento, sem ter a participação de sinais. Ok? Então, agora outra coisa bastante, né, interessante é sobre o detentor de 2 Tessalonicenses capítulo 2. Peguei a Bíblia aí, abram em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, para a gente discutir agora quem é esse detentor. Tá certo? Vamos lá? O que estava acontecendo com esta igreja, né? Lá em Tessalônica, né? Quando Paulo escreve lá, né? Os cristãos em Tessalônica, eles temiam que o arrebatamento já tivesse acontecido, né? E eles estivessem no dia do Senhor, ou seja, no julgamento, né? Na ira. Então eles tinham esse conceito doutrinário errado. Como hoje, né? Tem muitos conceitos doutrinários errados dentro da igreja, dentro do, né? da igreja evangélica, né? Certo? Muita gente aí, né? Totalmente desinformada, né? Com relação aos acontecimentos futuros, a própria escatologia em si, de uma escatologia saudável, né? Então, era isso que estava acontecendo com aquela igreja, né? Aí Paulo escreve a carta corrigindo desse erro doutrinário, né? É bom que eles erraram, porque se eles não tivessem errado, não teria existido a carta, Paulo não teria escrito para a gente hoje entender a história, né? Tá certo? Então eles achavam que o arrebatamento já tinha acontecido, né? Que eles estavam vivendo já no período da grande tribulação, né? Por quê, né? Perseguições do capítulo 1. Paulo escreve que tal coisa, né, era impossível. Né? Impossível. Né? Por quê? Primeiro, veja o versículo 3. Tá? Vamos ler o versículo 3. Presta atenção e concentração, gente. Vamos ver o versículo número 3. Ninguém de maneira alguma vos engane. Existem muitos espíritos enganadores no nosso meio, dentro da igreja, tá? Porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Entenderam agora aqui a história? Né? Então, vem o que? A apostasia, Paulo está dizendo, e se manifesta o homem do pecado, ou seja, o anticristo. Certo? O anticristo. Filho da perdição. Né? Ok, gente? Né? Tinha que ter uma partida. Amém? Tinha que ter uma partida. Né? Não importa se essa partida seria um afastamento da fé ou uma partida dos santos da terra. Olha o versículo 1. Vamos ler o versículo 1. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Então, presta atenção no versículo aí. Ele é um versículo que não há nenhuma dificuldade para se fazer uma boa exegese desse texto. Ora, irmãos,
rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Né? Bom, segundo, ele revela que haveria a manifestação do homem do pecado, ou seja, do anticristo, ou o iníquo, descrito com mais detalhes em Apocalipse capítulo 13. Por isso que a gente já fez uma live, né? Falando sobre Apocalipse 13, tá certo? O Romário está perguntando, essa vinda é a primeira ou deve ser né? Ou a segunda? Bom, Paulo está escrevendo, entenda, Romário, Paulo está escrevendo para a igreja, tá certo? Paulo não está escrevendo para judeus, está escrevendo para gentios convertidos, esse era o chamado de Paulo. Então está escrevendo para a igreja. Então Paulo está falando de arrebatamento, ok? Então, primeiro é o arrebatamento aqui, essa reunião que ele fala aqui. Agora veja o argumento de Paulo no versículo 7. Vamos lá, versículo 7 do capítulo 2. Então é a primeira, correto. Né? A primeira é quando ele estava na carne. Né? Jesus passou 3 anos e meio aqui, né? Que o verbo se fez carne. Tá certo? A primeira foi a física, né? É o arrebatamento da igreja, tá bom, queridos? Bom, vamos ver agora o argumento de Paulo no versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém. Você pode marcar isso aí na sua Bíblia. Há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Então, a pergunta é, quem é esse que retém? Tá certo? Quem é esse que retém? Né? Tem outras traduções que diz que o detém, né? Não sei como é que está na sua tradução aí, na sua palavra, né? Na Bíblia aí, na escritura aí, na Bíblia que você tem aí em mão, né? Ok? 2 Tessalonicenses capítulo 2, nós estamos trabalhando aqui. Versículo 7. Que o retém. Então, esse ministério da iniquidade, né, ele já estava em vigor, né, desde quando a igreja foi criada em Atos 2. Quer dizer, né, o sistema sem lei que culminaria na pessoa do anticristo, né, já estava manifesto. Tá? Amém, queridos? Então, este iníquo, no entanto, né, não se manifestaria até que o detentor fosse afastado, como diz aí no verso 7. Então vamos ler. Aí a gente pode até ler o 8 agora. Né? Em outras palavras, o que é que Paulo está ensinando? O que é que Paulo está dizendo? Alguém impede o propósito de Satanás de culminar, né? E ele continuará a realizar seu ministério até ser afastado. Veja o versículo 8. Deixa eu responder aqui a pergunta do Romário. Essa vinda apenas a igreja poderá vê-lo? Sim. Sim, apenas os salvos, né? Aqueles que nasceram de novo, né? Os que morreram em Cristo, como diz lá em Tessalonicenses, e nós que estamos vivos. Assim, né? Há uma esperança, né, dele voltar agora, a gente que está vivo, né? Amém? Veja o versículo aqui. Vou repetir. Porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E o versículo 8. E então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Eu li o verso 7 e os versos 7 e 8. Então, irmãos, o único, né, a conclusão que a gente chega é o seguinte: o único que conseguirá exercer tal ministério de detenção é o Espírito Santo. Muita gente já falou, né, colocando como se fosse a igreja ou até o Império Romano lá, né, segundo os preteristas, né? A gente já estudou aqui sobre os preteristas, né? Logo no início lá né, da igreja primitiva, né, no ano 70, quando foi invadida, né, Jerusalém foi invadida pelo exército romano e tal, né? A gente já falou sobre isso também em lives passadas, é só você ir lá no YouTube
e consultar. Então, enquanto o Espírito Santo, queridos, estiver habitando na igreja, né, lembrando que nós, igreja, o Espírito Santo habita em nós, ele é residente em nós somos templo do Espírito Santo, amém? Então, enquanto ele estiver, né, habitando na igreja, esse trabalho de detenção continuará, né, e o homem do pecado não poderá ser revelado. Mas a partir do momento em que a igreja for arrebatada, aí sim, aí o anticristo ele vai começar já, né, o seu trabalho aqui, né, trabalho designado a ele aqui. A gente fez também uma live sobre isso lá, quando estudamos Apocalipse, né? Amém? Deixa eu ver aqui a pergunta do Romário aqui. Pastor, essa vinda dos versos 7 e 8 é a segunda? Não, querido, né? Eu já falei para você, né? A vinda do verso 7 e o verso 8 está falando, né, do Espírito Santo que habita em nós, habita na igreja. Presta atenção, querido, habita na igreja, tá certo? Era o erro doutrinário dessa igreja, da igreja de Tessalônica. Eles estavam fazendo confusão, eles achavam que a igreja tinha sido arrebatada, né, que eles, os tessalonicenses, estavam vivendo já no período de julgamento, no período de ira, no período de indignação, ou seja, na grande tribulação. Eles achavam que estavam vivendo na grande tribulação. Aí Paulo corrige, tá bom? Paulo está corrigindo eles. Não, tenham calma, tá bom? O Espírito Santo está com vocês. Se o Espírito Santo está com a igreja, então o Espírito Santo é o único que pode detê-lo, tá? Como diz aqui, eu vou repetir, ó, versículo 8. E então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará, porque já o ministério da injustiça opera, né? Somente há um que agora o retém. Quem é esse um? O Espírito Santo. Até que do meio seja tirado, ou seja, a igreja vai ser arrebatada, tá certo? A igreja será arrebatada. Então, quando a igreja for arrebatada, né, começará a manifestação do anticristo. E o verso 8 dizia, então, será revelado o iníquo, né, o anticristo, a quem o Senhor desfará pelo assopro, o Senhor vai desfazer pelo assopro da sua boca, quando ele retornar, segundo Mateus 24, 30. Tá certo? Aí quando ele retornar depois dos 7 anos aqui na terra de grande tribulação, ele vai voltar. Tá certo? Ele vai retornar. Amém? Então Deus fará pelo assopro da sua boca. É isso, né? Quando ele retornar, aí sim, a sua pergunta agora faz sentido. Na segunda vinda, correto? Ok, pronto, já respondi aí. Né? O que mais? Então vocês entenderam, né? Vocês entenderam aí, ok, beleza, entendeu? Qualquer dúvida, gente, pode perguntar. Tá certo? A gente tá aqui para isso. A gente para, a gente continua, volta, tá certo? Não pense que a sua pergunta é uma importunação, não é. Tá certo? É bom porque tem pessoas que têm vergonha de perguntar, tá certo? E fica aí, certo? Então, apenas quando a igreja, né, nós, o templo, for retirada, for arrebatado, o ministério de detenção, que quem faz esse ministério é o Espírito Santo. O ministério de detenção cessará e a iniquidade produzirá o iníquo. Beleza? Né? Então, o que nós devemos perceber? O que nós devemos observar? O que nós devemos notar? Outra coisa que a gente aprende também de forma errada, né, é que quando a igreja for arrebatada, né, o que vai acontecer com o Espírito Santo, né? Ele vai também deixar a terra, né? A gente aprendeu isso aí também, né? Ok? Ele vai deixar, né? Tal, né? Mas não, tenha calma, viu, gente? É assim não. Porque o que nós devemos observar é que o Espírito Santo, ele nunca vai cessar, não cessará seu ministério após a retirada da igreja. Nem deixará de ser onipresente com esse afastamento, né? Mas seu ministério, né, restringidor cessará, tá certo? O que vai acontecer é que hoje o ministério do Espírito Santo,
né, ele é residente, ou seja, ele é dentro das pessoas. Quando a gente entrega a vida a Jesus Cristo, né, o Espírito Santo passa a viver dentro da gente. No período da grande tribulação, vai ter salvação? Vai, sim, porque o Espírito Santo ele vai continuar a obra. Só que um grande diferencial é que no período da grande tribulação, o Espírito Santo não será mais residente. Vocês entendem isso? Né? Não será residente. Tá bom? Todas as pessoas que serão salvas no período da grande tribulação não terá o Espírito Santo agora como residente. Ok? Veja Daniel capítulo 9, versículo 27. Daniel 9, 27. Peguem a Bíblia aí para a gente abrir aí juntos e estudarmos aqui. Daniel capítulo 9, 27. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. Quem é esse ele aí, hein, gente? Vocês conseguem identificar? Né? Ele firmará aliança com muitos por uma semana. Quem é esse ele aí? Quem consegue identificar quem é esse ele? Thaisa diz assim, volta a ser como era no Antigo Testamento? Não. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele residia temporariamente em algumas pessoas, em alguns reis e nos profetas, temporariamente. A igreja, na era da igreja, o Espírito Santo, eu estou respondendo aqui a pergunta da Thaisa, né? Talvez, deixa eu ler aqui a pergunta da Thaisa. Ela volta a ser como era no Antigo Testamento, é isso? Aí eu respondi, não. Ah, não. Por quê? Na era da igreja, o Espírito Santo é residente, certo? No Velho Testamento, o Espírito Santo não era residente, mas ele temporariamente residia nas pessoas. Temporariamente. Tá certo? Em que pessoas? Em profetas e alguns reis. Tá? O anticristo, beleza, o anticristo, o iníquo, o anticristo, correto. Então vamos lá, continuar o texto. Daniel 9, 27. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre as asas das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel 9, 27. Então esse ele aqui é o anticristo, que vai firmar uma aliança com quem? Com Israel. Qual o período? 7 anos. E na metade, nos 3 anos e meio, né, ele vai quebrar essa aliança. Aí nos 3 últimos anos e meio, que é conhecido como a grande tribulação, mas o período todo é chamado de tribulação. Tá? Agora, uma coisa que pouca gente entende no meio, né? Oi? Beleza. Uma coisa que pouca gente entende é a necessidade desse intervalo, tá? Principalmente os preteristas, né? Eles não entendem isso. Amém? Saudação aqui do Japão, maravilha, né? Aqui são que horas? São 21 horas e 43 minutos da noite, lá são 9 horas e 43 minutos da manhã, 12 horas. Aqui é sexta-feira, lá já é sábado, é o lugar onde o sol nasce primeiro, né? Amém, que Deus abençoe vocês aí no Japão, em nome de Jesus. Então vamos lá para a necessidade de um intervalo. Bom, escuta isso, gente, por gentileza, presta atenção. A igreja, ela deve ser arrebatada, tá? Para retornar, né, instantânea e imediatamente com o Senhor à terra, negando e tornando impossível qualquer intervalo entre o arrebatamento e o retorno. O que é que vocês acham disso? O que é que vocês acham disso? Que eu falei agora. É certo ou errado? Maria Luísa, me ajuda aqui na minha produção aqui. A igreja deve ser arrebatada para retornar instantaneamente e imediatamente com o Senhor à terra, negando e tornando impossível qualquer intervalo entre o arrebatamento e o retorno. Isso é correto, gente? O que é que vocês acham? E vocês sabem quem que fala isso aí?
Beleza, Thaís. É um conceito totalmente errado. Tá certo? Isso não existe. Mas se prega sobre isso aí em muitos lugares. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado com o que a gente ouve. Com esses ventos de doutrina, né? Ventos de doutrina. Então, queridos, certos acontecimentos previstos para a igreja, né, após a sua translação, o seu arrebatamento, tornam, né, isso que eu falei totalmente impossível. Né? Os acontecimentos são, primeiro, né, o que nos garante que quando nós formos arrebatados, a gente vai passar um tempo lá no céu, ao invés de ir e voltar imediatamente, como os adventistas falam, né? Hein? Então. Hã? O que vai acontecer quando a gente for... O que vai acontecer? Você entende? Você entende o que vai acontecer, né? Conosco, com a igreja, quando ela for arrebatada? Isso é uma coisa ilógica, a gente, como dizem os preteristas, né? A igreja vai ser arrebatada e volta logo. Ou os preteristas nem dizem, eles falam que tudo já aconteceu no ano 70, né? Entendeu? Então, duas coisas importantes vão acontecer. Duas. Primeiro, se você não sabe, anota aí. O tribunal de Cristo, que muita gente interpreta errado, essa passagem que nós vamos ler daqui a pouco, tá? Até eu interpretava errado há um tempo atrás, né? Tribunal de Cristo. E a segunda coisa é a apresentação da igreja a Cristo, né? E a terceira coisa seria as bodas do Cordeiro. Então, Tribunal de Cristo, a apresentação da igreja a Cristo e as bodas do Cordeiro. Certo? Ok? Certo, Noelma, é isso, é instantâneo, não é? É como diz aí, né? Que a igreja vai ser arrebatada, vai até lá e volta imediatamente aqui para a terra. Não é assim. Vamos lá, vamos pôr uma passagem aqui que muita gente interpreta errado na Bíblia. Abram aí a Bíblia em 2 Coríntios 5:10. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Amém? 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Pronto? Vamos lá, juntos. Vou ler, tá? Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Né? Quantas pessoas usaram esse versículo de forma errada já, né? Por falta do conhecimento, né? Achando que todo mundo aqui, crentes e descrentes, vão para o tribunal de Cristo, né? Quantas pessoas? Né? Nós vamos aprender aqui hoje, corretamente. O que é que diz isso aqui, esse texto? Vamos ler um outro texto, antes da gente estudar aqui. 2 Coríntios 5:10. Vamos ler o texto. 1 Coríntios 3, 11, 16. Vamos ler o texto aqui. Vamos lá. 1 Coríntios 3, 11, 16. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Apocalipse capítulo 4, versículo 4. Vamos lá, que já eu explico tudo direitinho para vocês aqui. Eu estou lendo agora para depois a gente fundamentar. Amém? Apocalipse capítulo 4, verso 4.
E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Agora vamos para Apocalipse 19, verso 8. Apocalipse 19, 8. Apocalipse 19, 8 diz assim: e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Agora o verso 14, do mesmo capítulo, 19. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Aleluia. Então, queridos, vamos lá. Vamos aprender isso aí, tá? Esses versículos todos que eu li mostram que a igreja já terá sido, né, examinada no que diz respeito à sua administração e terá recebido sua recompensa por ocasião da segunda vinda de Cristo. Então, o que vocês acham disso aí? A igreja já terá sido examinada no que diz respeito à sua administração e terá recebido sua recompensa por ocasião da segunda vinda de Cristo. O que vocês acham disso? Maria Luísa, lá, minha produção, mostram que a igreja já teria sido examinada no que diz respeito à sua administração e terá recebido a sua recompensa por ocasião da segunda vinda de Cristo. Minha gente, presta atenção, é impossível conceber esse acontecimento sem que transcorra algum período de tempo. Entendeu? Então, a igreja, ela deve ser apresentada como presente do Pai para o Filho. Né? Então, passagem como, por exemplo, Efésios 5, 25 e 27. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Amém? Então nós somos igreja, nós somos essa igreja, irmão, sem mácula, nem ruga, né? Aleluia. Santo, irrepreensível. Amém? E Judas 1,24 diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Então, queridos, para que a gente entenda, né, Apocalipse 19, do verso 7 ao 9, revela que a consumação da união entre Cristo e a igreja, ela precede, ela vem antes, né, precede aquilo que vem antes da segunda vinda, né? Entenda isso, entenda isso. Apocalipse 19, 7 a 9, revela que a consumação da união entre Cristo e a igreja, que somos nós, ela precede, ela vem antes da segunda vinda, vem antes do seu retorno com grande poder e grande glória, como diz lá Mateus 24, 30. Olha o que diz Apocalipse 19, 7 e 9. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Você sabe qual é a distinção entre o arrebatamento e a segunda vinda? A parar de confusão. Qual é a distinção entre o arrebatamento e a segunda vinda? Você sabe? Você consegue identificar? A distinção entre o arrebatamento e a segunda vinda. Tá? Se o Romário não estiver aí online, dá só um toquezinho aqui, Romário. Bota assim um dedinho aí. Tá? Eu acho que foi uma pergunta que você fez na live passada, né, de segunda-feira.
Não sei se ele ainda está aqui, né, conosco, online. Ah, então, vamos lá. Você lembra daquela pergunta que você fez semana passada? Né? Então, ó, distinção entre o arrebatamento e segunda vinda. Presta atenção aí, queridos. Tá? Esses dois acontecimentos, tá, não são vistos como sinônimos nas Escrituras. Beleza? A existência de dois planos separados é mais bem percebida pelas muitas contraposições encontradas nas Escrituras entre os dois acontecimentos. Primeiro, né, o arrebatamento, ele compreende a retirada dos crentes. Entenderam isso aí? O arrebatamento é a retirada dos crentes, como não abrir piscar de olhos. Enquanto o segundo advento, ele requer o aparecimento e a manifestação do Filho. Foi até uma pergunta que tu fizeste, né, Romário, hoje ainda, não foi? Lembra? Tá? Então, repetindo aqui, a distinção entre o arrebatamento, né, e a segunda vinda. Então, o arrebatamento, ele compreende, né, a retirada dos crentes, enquanto o segundo advento, ele requer o aparecimento e a manifestação do Filho, né, com poder e grande glória, quando Cristo virá com a igreja novamente, né, depois dos 7 anos, que a gente vai já falar aqui, o que vai acontecer lá no céu, quando a igreja for arrebatada. Tá certo? A gente vai falar especificamente o que vai acontecer com a igreja quando ela for arrebatada, o que a igreja vai fazer nesse período quando ela for arrebatada. Tá certo, queridos? Beleza? Outra coisa, no arrebatamento, os santos são levados nos ares, como diz lá 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13 até o 17. No arrebatamento, os santos serão levados nos ares, enquanto na segunda vinda, Cristo volta à terra fisicamente, né? Volta à terra, né? Fisicamente, entendam isso, né? Outra coisa, no arrebatamento, Cristo vem buscar a sua noiva, ele vem, enquanto na segunda vinda, ele retorna com a noiva, ou seja, com a igreja. Ou seja, no arrebatamento ele vem e a noiva vai, tá certo? Na segunda vinda, ele retorna à terra com a noiva. Estão entendendo, gente? Quem está entendendo aí? Quem está entendendo? Amém? Estão entendendo aí? Outro detalhe. O arrebatamento, ele resulta na retirada da igreja e na instauração da tribulação, que são 7 anos. Enquanto a segunda vinda resulta no estabelecimento do reino milenar. Ou seja, quando Cristo volta na segunda vinda, já no período final, acabou a grande tribulação, então é ali começa, né, o reino milenar. Cristo na terra, recuperando aquilo que Adão perdeu lá no paraíso. Estão entendendo, queridos? Amém? A diferença? Né? Outra coisa, o arrebatamento ele é iminente. A palavra correta é iminente. Ou seja, a qualquer momento. Pode ser até agora. Ou glória, se fosse agora, né? Minhas contas iam ficar aí, né, para os incrédulos pagarem. Então o arrebatamento é iminente. Enquanto a segunda vinda é precedida por multidão de sinais. Tá certo? Multidão de sinais. Eu escrevi um texto, né? Eu não escrevi não, né? Eu li um texto em inglês e traduzi para o português de um pastor que mora na Inglaterra. Eu acho que até a Joanice sabe quem é. É o Derek Walk. Conhece, Joanice? Ouviu falar? Falando sobre, né, o período que antecede o princípio das dores. Muito bom texto. Mandou? É muito bom texto. Eu mandei esse texto para o grupo de obreiros, mas eu acho que eu vou mandar para toda a igreja. Romário fez aqui uma pergunta bacana, né? Vamos ver aqui a pergunta do Romário. Os que morrem na grande tribulação necessitarão de outra ressurreição? Sim. Sim. Os que morrem na grande tribulação. Os santos que morrem na grande tribulação
certo? Porque na grande tribulação, né, vai ter santos, vai ter pessoas que vão se converter, pessoas se converterão. Então quem morrer na grande tribulação, elas vão ressuscitar para entrar no milênio. Os santos. Já os incrédulos, né, os incrédulos que morreram na grande tribulação, vão esperar terminar o período do milênio para depois ressuscitar. Lá no finalzinho, lá em Apocalipse fala, né, do julgamento do grande trono branco, né? Mas eles vão ressuscitar para o inferno. Mateus 25, né? Bom, vamos lá, continuando aqui a diferença. Não, claro que não, né, Romário? O Romário está dizendo assim, os que ficarem vivos. Eu acabei de responder, né, sua pergunta. E os que ficarem vivos, que se converterem na grande tribulação, precisam de outro arrebatamento? Não, claro que não, né? Claro que não, a Bíblia não tem isso. A Bíblia não fala isso, né? Eles vão ressuscitar, né? Jesus Cristo vai ressuscitá-los, né? Os que ficarem vivos, né? E que se converterem na grande tribulação precisam de outro arrebatamento? Não, claro que não. Eles já entram direto no milênio, né? Certo? Bom, outro detalhe aqui que nós estamos falando da distinção entre uma coisa da outra, ou seja, do arrebatamento da segunda vinda. O arrebatamento ele é iminente, né? Acabei de falar, né? O arrebatamento ele traz uma mensagem de conforto, de esperança para a igreja. É a nossa esperança que ele vai voltar. Enquanto a segunda vinda é acompanhada por uma mensagem de julgamento. Tá? Quando Cristo retornar, Mateus 24, 30, né? O que vai acontecer, né, quando Cristo voltar, é julgamento, irmãos. Né? Julgamento. Né? Outro detalhe. O arrebatamento está relacionado ao plano para a igreja. Beleza? O que é igreja? Igreja é todo judeu e gentil convertido a Cristo. Né? Amém? Enquanto a segunda vinda está relacionada ao plano para Israel e para o mundo. Simples, né? Amém? Simples. Aleluia. A gente vai estar já encerrando nessa live, né? 8. Né? Outro detalhe. O arrebatamento é um mistério. Enquanto a segunda vinda é prevista em ambos os testamentos. Né? Se você estudar lá os profetas do Velho Testamento, a gente chama de veterotestamentário, né? Eles falaram sobre isso, tá certo? Então está previsto lá, nos escritos dos profetas do Velho Testamento. Outro detalhe, no arrebatamento os crentes são julgados, enquanto na segunda vinda os gentios, Israel, são julgados. Tá? Outro detalhe, o arrebatamento deixa a criação intacta, enquanto a segunda vinda implica uma mudança na criação. Falta 1 minuto, né, para terminar, 1 minuto e meio, né? A gente vai parar por aqui, né? Tá certo? A gente vai parar por aqui. E eu estou pensando em reduzir as nossas lives apenas para uma vez na semana, né? Já que nós começamos os trabalhos presenciais na igreja, tá certo? A gente fazer aqui, continuar fazendo às sextas-feiras, né? Nossas lives, tá bom? A gente vai discutir na igreja, ver qual é o momento, a gente fica lá alimentando as nossas redes sociais, no meu Instagram, né? Lembrando que os cultos, né, são restritos, né? Restrição, o pessoal aí tem que fazer sua inscrição no WhatsApp da igreja e tal. Amém? Só seguir a gente aí nas redes sociais, você tem todas as informações, tá bom? O pessoal aqui do Facebook, o pessoal do Instagram. Só seguir a gente, se você ainda não nos segue, sigam a gente, tá bom? Vocês têm todas as informações. Gente, valeu muito a live de hoje, foi muito elucidativa, né? Muita informação bacana, gostei das perguntas do Romário, tá bom? Né? Amém? Beleza, então, a Joanice lá do Japão, né? Eu vou fazer uma live com a Joanice para ver como é que tá lá o Japão depois, vou marcar aqui com ela. Bom, queridos, então, segunda-feira não tem live, tá bom? Vai ser só apenas nas sextas-feiras. Né? Só nas sextas-feiras nós estamos nos encontrando aqui, todas as sextas-feiras, a partir das 21 horas, tá bom? Amém? Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo. Lembrando que o quê? Deus é bom o tempo todo. Forte abraço a todo mundo. Deus abençoe. Final de semana abençoado aí, na santa paz de Deus. E nos siga e nos acompanhe. Tchau, gente. Paz do Senhor para todos. Pessoal aqui do Face também, maravilha.